É preciso sair da planície, é preciso sair do ambiente, do barulho. Nós vivemos muito no barulho, né, das informações, de toda a mídia que constantemente está falando na nossa vida, está indicando caminhos na nossa vida, e que muitas vezes, por causa disto, nós nos perdemos, buscamos a felicidade aonde não está. Claro que cada um de nós, todos nós que aqui estamos, assim como qualquer outra pessoa no mundo, a pior pessoa da face da terra, o pior assassino, o estuprador, ele quer ser feliz. Dentro do nosso coração existe esse espírito, esse anseio de felicidade. Nós queremos a felicidade. E hoje, esta palavra ela vem justamente para questionar a cada um de nós. Qual é a felicidade que nós temos procurado? A felicidade que você procura, será que o caminho que você está buscando a felicidade é o caminho certo? É o caminho verdadeiro que te leva a uma felicidade autêntica, verdadeira? Aí que está, irmãos. Porque muitas vezes nós temos conceitos que nos foram colocados pelo mundo, por aquilo que o mundo fala. E esses conceitos estão presentes na nossa vida. Por isso esta palavra que Jesus Cristo aqui começa, ele como Deus leva esta multidão e seus discípulos, e ele começa aqui não ensinando uma regra, não colocando para nós virtudes, mas Jesus Cristo mostra aqui dentro deste evangelho de São Mateus, e este evangelho ele começa aqui com esta palavra de hoje, as bem-aventuranças, mas nós vamos seguir este evangelho durante 6 domingos. Se nós de verdade queremos ser cristãos, esta é a palavra ideal para cada um de nós. Meditarmos, refletirmos, né? E ao mesmo tempo pedir a graça de Deus para vivermos. Por isso a primeira coisa que devemos, de verdade, tirar da nossa mentalidade, né? É isto, né? Aqui, a segunda carta de São Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Então, para eu entender Deus, eu tenho que abandonar minha razão, abandonar os meus esquemas, abandonar aquilo que é de verdade o ideal que eu criei, que o mundo implantou dentro de mim. Por isso a primeira das bem-aventuranças começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. O que significa isso? O pobre aqui, irmãos, não é o pobre, Jesus não está privilegiando o pobre sem dinheiro. Ninguém na vida gosta de ser pobre. Não é verdade? Alguém quer ser pobre? E ser pobre, irmãos, é horrível, porque Deus criou tanta coisa bela, né, que era para todo mundo aproveitar. Todo mundo. E aqui não se trata do pobre financeiramente. Aqui, quando ele fala, bem-aventurado, feliz, quem é pobre em espírito significa aquele que conhece a sua realidade e se abre a Deus, totalmente a Deus,
que sabe da sua debilidade e sabe que ele é frágil, é incapaz. É aquele que se doa inteiramente, que está disponível a renunciar a si mesmo em favor do outro. Totalmente, sem buscar nenhuma recompensa para si. Por isso, desde já eu digo para vocês, Jesus anunciou a bem-aventurança. E Jesus viveu a bem-aventurança. Foi o único que viveu a bem-aventurança. Né? O único. Porque é o único que veio ao mundo e que despojou-se de tudo em favor de quem? De nós. Todo o bem que ele fez em favor de quem? De nós. Ele veio para que nós sejamos felizes. Bem-aventurado significa isto. Por isso é necessário, de verdade, o Senhor nos ensina que quem quer seguir a Jesus Cristo, irmãos, também tem que esvaziar-se de si. Nós muitas vezes somos muito arrogantes, Somos muito autossuficientes e achamos que sabemos, e às vezes até queremos ensinar Deus e dizer para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. Nós não sabemos nada. Quem sabe é Ele. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos, irmãos, não são aquelas pessoas que, na verdade, têm aflição, que têm dificuldades e vive aflito nesse aspecto. O aflito é aquele que conhece a sua realidade pecadora. É aquele que, de verdade, sabe, da sua miséria. E a cada dia, ser consolado significa o quê? Experimentar o amor de Deus através do perdão, da misericórdia. Deus sempre nos convida, a termos consciência desta nossa realidade. Bem-aventurados os mansos. Tem gente que pensa assim, que ser manso é ser calado, Manso não significa se omitir. Tem muita gente que é calada, não quer falar nada, mas por dentro, ai, que vontade de pegar o pescocinho e torcer, Sou manso. Eu, irmãos, confesso para vocês, eu não sou manso. Quem vive comigo sabe, eu não sou manso. Eu não sou manso no trânsito. Eu não sou manso, às vezes, para falar com as pessoas. Não sou manso. Esta palavra aqui, hoje, para mim, é um tapa na cara. Porque o manso é aquele que não se defende. O manso é aquele que, na verdade, não é violento. Não é. O manso, ele é aquele que, de verdade, sabe entender e compreender a realidade do outro, o sofrimento do outro, aquilo que é a violência do outro, e não se defende. Por isso, Cristo é o manso, o verdadeiro manso. Aquele que, na verdade, diz que ele não rejeitou, ele era como um cordeiro levado ao matadouro. Se deixou matar. É manso. Esse é manso. Muitas vezes a gente não fala as coisas, mas por dentro,
critica, murmura, reclama, julga. E isso é uma palavra para nós, uma palavra que Deus Ele não está criticando a nós, mas mostrando, irmãos, que ser cristão é viver esta mansidão. E eu preciso me converter, por isso que estou dentro da igreja, graças a Deus. Porque se eu não estivesse aqui, eu imagino que eu seria, embora Deus ame a todos, a mim, ao outro e a tantas outras pessoas. Às vezes a gente fala de uma pessoa, depois aqui vem falar também daquele que tem fome e sede de justiça. Quando se fala de fome e sede de justiça, é a mesma coisa. Porque, no fundo, nós vivemos numa sociedade violenta e, ao mesmo tempo, uma sociedade que quer pagar o mal com o mal. É olho por olho, dente por dente. Ai, se alguém pisa no teu carro. Ai, se alguém fala mal de você, do teu filho ou de alguém. Ixi! As mães, que parecem uma galinha choca, Nossa Senhora, se falar do filhinho dela, pronto. Cai o mundo. O filho pode ser o diabo, mas para ela é o filhinho dela. Nossa Senhora. E a gente é assim. Realmente. E muitas vezes, a gente, quando alguém que te fez um mal, aconteceu alguma coisa ruim na vida dela, a gente fala, bem feito, bem feito. Ela pagou aquilo que ela fez. É isso que a gente tem no coração. Jesus ter fome e sede de justiça, irmãos, na verdade, é não pagar o mal com o mal. É fazer o bem aos que te odeiam. Ui, que difícil isso. É dar o outro lado, mas não como hipocrisia. Não, padre, eu perdoo, mas não quero ele perto de mim. Não quero atravessar a rua e ver aquela pessoa. Longe de mim. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia está ligada à justiça. Porque se nós não aprendermos a perdoar, irmãos, viver a justiça é viver o perdão. E viver o perdão significa viver a misericórdia, a compaixão. É saber que, na verdade, Deus tem me amado e me perdoado, e eu tenho que aprender a amar o outro. E amar o outro, a misericórdia, significa sofrer o que o outro sofre. É viver esta realidade. Os puros de coração. Muito difícil. Viver a pureza de coração. Às vezes a gente pensa que a pureza do coração, é ter o coração sem pecado. Eu sou puro. Não se basta disto. A pureza do coração também significa o fato de você, uma coisa está ligada, uma palavra está ligada à outra. O manso, o puro de coração, é aquele que, na verdade, não tem maldade no seu coração, não deseja o mal para o outro. Jesus nunca, apesar de Jesus ter falado para os fariseus, raça de víbora. Mas Jesus, na verdade, tinha uma pureza, um amor a eles. Disse isso a eles porque, no fundo, os amava. E não admite, Deus não admite que o homem, irmãos, viva na cegueira, na ignorância. Por isso a palavra de Deus é sempre a palavra que liberta,
que dá vida, que traz alegria. Bem-aventurados os que promovem a paz. Isso é muito sério e muito atual. Nós hoje estamos vivendo, irmãos, um conflito constante em todos os lugares, né? Eu vejo até nisso também, né? Como uma coisa está ligada à outra. Viver a violência, viver não promover a paz significa viver a discórdia, a divisão. Às vezes até dentro da igreja, né? Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós somos pecadores, todos nós, né? E porque somos pecadores, falamos mal um do outro, né? Fofocamos. A fofoca sempre é isso, é divisão, é querer envenenar com aquilo que é a minha ideia a cabeça do outro. E quando eu julgo e quando eu falo mal do outro, eu estou, na verdade, promovendo guerra. Eu quero que o outro pense como eu penso. Eu quero que o outro, né, tenha a mesma visão que eu tenho daquela pessoa. E, na verdade, tudo isto, né, irmãos, é um mal na vida de cada um de nós. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Viver a justiça de Deus é viver a vontade de Deus. É entrar nesta vontade de Deus na sua vida. E viver esta vontade, irmãos, muitas vezes, o mundo não entende. Né? Não entende. Por isso que aqui ele fala depois também, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos. Viver a vontade de Deus na nossa vida é difícil? É. Sabe por quê? Porque viver a vontade de Deus na nossa vida significa viver o amor. Deus nos ama, mas nós precisamos ainda aprender muito o amor. Porque amar significa renunciar a mim mesmo, renunciar à minha vontade. Amar significa dar ao outro sem querer nada em troca. Nada. Muitas vezes quando a gente faz, a nossa índole é assim. Nós fazemos as coisas para os outros e sempre ficamos dizendo, olha, mas eu não tenho mérito. Né? Parece que ninguém me valoriza. Parece que eu sou um João Ninguém, eu faço. Aí que está. O amor não exige isso. Porque Deus não exige nada de nós. E gozado, quando eu faço bem para alguém, quando eu trabalho para a igreja, e esse trabalho exige de cada um de nós muito empenho, muita força, né? Quando isso acaba, eu tenho uma alegria, uma disposição e uma felicidade que ninguém te rouba. Por isso que São Paulo fala certinho. Aquilo que não é, Deus escolheu para confundir aquilo que é. O caminho da vida, irmãos, não é aquele caminho que te dá a abertura, te dá todas as coisas, te dá todas as possibilidades, te dá todo o dinheiro, todo o conforto, todo o prazer. Isso é alienação. Isso quem oferece é o mundo. A alegria, na verdade, e é isso que Jesus coloca aqui, na verdade, é renunciar-se a si mesmo
e viver segundo a vontade de Deus. Viver para este Deus, se colocando a serviço uns dos outros. Jesus cumpriu isso na sua vida. Por isso ele, como um verdadeiro Moisés, que recebeu a lei de Deus, ele cumpriu a lei, né? E ele nos ensina, nos convida a cada dia nos deixar conduzir, né? Por isso, ele sobe ao monte para ensinar, e ensina a cada um de nós. Agora, cabe a cada um de nós também respondermos com docilidade aquilo que ele nos pede.